Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live sobre fé e atitude. Essa é a live de número 18. Seja muito bem-vindo, faça desse dia um excelente dia, um dia extraordinário. E se você perdeu as lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. Todas as lives estão disponíveis lá, tá bom? Hoje é a live de número 18, então lá tem 17 lives salvas. E eu espero que você assista e goste de todas elas. Seja muito bem-vindo, faça desse dia um dia maravilhoso. E hoje eu vou falar sobre 6 atitudes que te impedem de viver uma vida extraordinária. Você sabe o que tem te impedido de viver uma vida extraordinária? Bom dia, Elzinha! Seja muito bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre 6 atitudes que nos impedem de viver uma vida extraordinária. Para ser bem sincera, eu já tive todas essas 6 atitudes. E até hoje, quando eu vejo que uma dessas atitudes tá voltando, que eu tô tendo uma atitude dessa, opa, calma aí, essa daqui não sou eu, essa atitude não combina comigo. Então, é legal a gente ter consciência daquilo que nos afasta, né, da nossa vida extraordinária, da nossa vida, da vida que a gente realmente quer viver. Gente, tá escuro aqui, como é que tá a imagem? Porque eu tô achando que aqui tá um pouco escuro. Tá chovendo muito, né? Desde sábado, que todo dia tá chovendo. Mas eu acho que tá legal aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui, acho que tá bom. Então, vamos lá? Vamos falar sobre as 6 atitudes que nos impedem de viver uma vida extraordinária? A primeira atitude que impede a gente de viver uma vida extraordinária é criticar as pessoas ou as situações. Na verdade, a gente ser uma pessoa crítica, né? Eu sou muito crítica, gente, de verdade. Assim, eu sou uma pessoa muito crítica. Então, vira e mexe, eu me pego criticando uma coisa, criticando uma situação, criticando algo que eu olho ali e falo assim, não, eu não faria desse jeito. Então, eu realmente sou uma pessoa crítica. E às vezes eu olho e eu tenho que respirar. Não vou criticar. Porque realmente, assim, é um trabalho, né? Eu costumo dizer que as atitudes, a gente está o tempo inteiro formando as nossas atitudes. E nem sempre elas são atitudes boas, e daí a gente precisa ter consciência disso para que a gente possa mudar. Então, aqui a primeira atitude que nos impede, que nos afastam de viver realmente uma vida extraordinária é o fato da gente criticar tudo que a gente vê pela frente, criticar as pessoas, criticar as situações. Por que isso nos impede? Porque quando a gente está criticando, o que eu estou comunicando? Quando eu critico uma pessoa, eu comunico o quê? Que eu faria diferente ou que eu faço diferente. E quando eu penso que eu faço diferente e eu faço melhor, né? Porque se eu estou criticando o outro, significa que eu faço melhor. O que está acontecendo ali? Eu estou apontando, além de estar apontando o dedo para a pessoa, né? Eu estou ali falando, não, mas eu sou melhor do que isso, não, mas eu sou melhor do que ela, não, mas eu faço isso muito melhor. Então, o que está acontecendo com isso? Eu tô, na verdade, assim, sendo vaidosa, sendo orgulhosa, sendo arrogante, né? Então, assim, achando que eu faço melhor. Então, sempre que a gente critica alguém, é porque a gente se acha melhor do que aquela pessoa. Sempre que a gente critica algo, é porque a gente acha que a gente faz melhor aquilo ali. Então, isso daqui nos afasta da nossa vida extraordinária. Por quê? Porque se eu já acho que eu sou melhor, se eu já acho que eu sou boa demais, o que acontece? Eu não melhoro, eu não me transformo, eu não aprendo coisas novas.
O Ebert tá dizendo aqui, assisto sempre que posso aqui de Londres. Uau, que legal, Ebert, seja bem-vindo, muito bom saber, olha aí, gente. Eu tava aqui, gente, Brasil, não, é o mundo, a internet leva a gente pro mundo inteiro, né? Que maravilha, muito bom ter você aqui, Ebert, seja bem-vindo, viu? Então, sempre que eu critico alguém é porque eu me acho melhor do que aquela pessoa. E se eu me acho melhor do que aquela pessoa, eu não estou disposta a aprender, né? A melhorar, a aprender coisas novas. E muitas vezes eu tô criticando a pessoa e tô deixando de olhar para mim. Semana passada eu li um livro muito interessante, eu até postei aí nos meus stories, o Vá Cuidar da Sua Vida. Gente, é um livro fantástico, que é realmente isso. É a gente cuidar da nossa vida. Enquanto eu tô criticando as outras pessoas, enquanto eu tô apontando o dedo para os outros, enquanto eu tô achando que eu faço melhor do que os outros, eu tô deixando de cuidar da minha própria vida. Então, vá cuidar da sua vida, né? Então, vá cuidar da sua vida tem tudo a ver com isso. É você se enxergar, olhar para você e falar, opa, calma aí, isso aqui não tá legal, eu posso mudar isso aqui. E muitas vezes a gente critica no outro, né? A gente enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. Porque, na verdade, o que a gente vê fora é apenas um reflexo do que tem dentro de nós. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. Lembra aí que a primeira atitude que te impede de viver uma vida realmente extraordinária é criticar. É ser uma pessoa crítica, é criticar o outro, é criticar as pessoas, é criticar as situações. Lembra que você pode aprender com todas as pessoas. Lembra que você pode aprender em todas as situações. Então, não critique, tá? Segunda atitude que nos afasta, que nos impede de viver uma vida extraordinária é reclamação. Gente, reclamação, reclamar de tudo. Você já viu aquela pessoa que reclama de tudo? Se tá sol, que sol quente, meu Deus do céu. Se tá frio, ai meu Deus do céu, que frio. Se tá chovendo, ai por que não para de chover? Se tá seco, nossa, mas tá muito seco. O tempo inteiro a pessoa tá reclamando. E não é só do clima não, é reclamando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Reclama da vida, reclama das outras pessoas, reclama do trânsito. Gente, tem gente que nasceu com a reclamação aberta, né? Gosta de reclamar de tudo, tá o tempo inteiro reclamando de tudo. E por que reclamar de tudo te impede de viver uma vida extraordinária? Porque o seu foco vai estar sempre nas coisas ruins. O seu foco vai estar sempre naquilo que acontece de ruim no meio da situação para poder reclamar. Eu conheço pessoas que estão o tempo inteiro reclamando. Reclama do preço das coisas, tudo tá caro, tudo... Ah, mas olha só, o tempo inteiro tá reclamando de que algo não tá prestando, de que algo não tá funcionando, de que... Sabe assim, então as pessoas que têm esse hábito de reclamar de tudo, elas estão sempre muito focadas nas coisas negativas. Elas estão sempre buscando algo negativo para reclamar. Então às vezes tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Não, mas ó, tem esse detalhezinho aqui e começa a reclamar daquilo ali. E isso é muito ruim, porque para um pouquinho para pensar. Quem gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama? E tem mais, a reclamação, ela é contagiosa, né? Ela é uma doença mesmo, contagiosa. Porque você tá perto de uma pessoa que está reclamando, você automaticamente vai começar a reclamar também. Você também vai buscar alguma coisa para reclamar. Então, toma muito cuidado com isso, porque a reclamação ela te afasta, ela te impede de viver uma vida realmente extraordinária. Toma cuidado com a reclamação, porque a reclamação, ela afasta as pessoas de você. As pessoas não querem estar perto de gente que só reclama. As pessoas não querem estar perto de pessoas que estão o tempo inteiro focados nas coisas negativas. Não é legal, não é agradável. Às vezes a pessoa chega perto de você toda feliz, toda, poxa, que legal, vida linda, maravilhosa.
Aí você começa a reclamar. Aquela pessoa já que estava bem, já fica mal. Então as pessoas não gostam de estar perto de quem reclama. Toma cuidado com isso. Isso te afasta da vida extraordinária, isso acaba com os seus relacionamentos, ok? Débora, então o que eu faço? Ué, ao invés de reclamar, se é algo que você pode resolver, dê sugestão. Olha, vamos fazer assim, ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro, vamos fazer dessa forma? Agora, se é algo que você não pode resolver, olha a situação, passa por cima e foca naquilo que tem de melhor. Uma boa ferramenta para combater a reclamação é a gratidão. Gente, a gratidão é sensacional. Se você realmente observa que você tem o hábito de reclamar, se você observa que você enxerga uma situação e automaticamente você quer reclamar daquilo, começa a praticar a gratidão. Pega um caderninho, eu gosto muito de fazer isso, meu caderninho não tá aqui, tá lá no escritório. Mas pega um caderninho e começa ali, todos os dias, colocando 3 motivos de gratidão no final do dia. Coloca lá, agradece por alguma coisa que aconteceu no seu dia. Por que isso? Porque você vai começar a jogar o seu foco nas coisas boas, você vai começar a colocar o seu olhar naquilo que é bom. E onde a gente foca, expande. Lembra disso, onde você foca vai expandir. Então, se você tem o hábito de reclamar, você tá com o seu olhar muito voltado para o que é negativo, para o que é ruim. Agora, se você resolve mudar de atitude, passa a agradecer, você já vai começar a enxergar as coisas boas. Eu me lembro que quando eu descobri essa ferramenta, né, assim, de trocar a reclamação pela gratidão, eu agradecia por tudo. Eu colocava lá, assim, fazia o meu caderninho de gratidão e eu comecei a agradecer, assim, por tudo. E aí era engraçado que eu andava com o meu caderninho, né? E aí, quando eu vi uma coisa pra eu reclamar, aí eu, opa, calma aí, deixa eu procurar alguma coisa aqui pra agradecer. Eu ia lá e anotava. Aí um dia o meu irmão falou assim: nossa, mas desse jeito você vai agradecer até pelo garfo que você come. Aí na hora eu falei, é mesmo, eu vou agradecer pelo garfo que eu como. Aí ele achou que eu tava de brincadeira. Mas você sabe por que aquilo me chamou a atenção quando ele falou isso? Porque eu não sei se você sabe da minha história, mas assim, eu e meu marido, a gente cuidou da minha mãe por muito tempo. A minha mãe teve uma doença degenerativa que ninguém sabe o que era. E por muito tempo a minha mãe se alimentou pela sonda. Minha mãe usou por muito tempo uma sonda no nariz, onde ela só se alimentava de dieta líquida. E depois essa sonda foi direto para o estômago, onde ela também só se alimentava por dieta líquida. E no dia que meu irmão falou assim, desse jeito você vai agradecer até pelo garfo, eu me lembrei. Eu falei, vou mesmo, sabe por quê? Porque, eu posso pegar uma comida com a minha mão, eu posso levar essa comida na minha boca, eu posso mastigar e engolir. A minha mãe não teve essa oportunidade por muito tempo. A minha mãe, durante 8 anos, a minha mãe se alimentou simplesmente por dieta líquida e ela não tinha o prazer de pegar um garfo, colocar na boca. Então, assim, aquilo ali me chamou a atenção, sabe? Assim, me remeteu a um motivo de gratidão. Então, muitas vezes, a gente está tão focado em reclamar e a gente está perdendo a oportunidade de agradecer por coisas que realmente fazem a diferença e que realmente são importantes. Então, lembra disso aqui, a segunda atitude que te afasta, que te impede de viver uma vida extraordinária é a reclamação. E quando você está reclamando de alguma coisa, vamos pegar a palavra aí, clamar. Reclamar. O que acontece? Você está clamando por aquela situação de novo. Então, quando você olha uma situação, uma coisa ruim para reclamar, você está alimentando aquilo ali para que aquela situação permaneça. Então, tome muito cuidado com isso. Terceira atitude que te afasta, que te impede de viver uma vida extraordinária. Gente, lembra que aqui a gente está falando sobre atitude, as nossas atitudes.
Então, a terceira atitude que te afasta, que te impede de viver uma vida realmente extraordinária, é viver culpando os outros por tudo que acontece, é viver culpando as situações, é viver buscando culpados. É viver buscando culpados para tudo que acontece de certo ou de errado, né? Na verdade, a gente dificilmente procura culpados para aquilo que acontece de bom na vida da gente, mas a gente está o tempo inteiro buscando culpados para aquilo que acontece de ruim. Eu não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, vale a pena assistir um documentário eu acho que tem no Netflix ainda, pelo menos tinha, mas eu acho que ainda tem. Já tem tempo já que eu assisti 2 vezes e quero assistir de novo esse documentário porque vale a pena. Eu Não Sou o Seu Guru, com o Tony Robbins. E ele fala com uma moça lá, vou dar um spoiler aqui só de um momento, tá? Tem uma moça lá que ela tá vivendo uma situação com uma pessoa da família dela e ela culpa essa pessoa por tudo que acontece com ela. E aí o Tony vai e fala assim, vem cá, mas na sua vida nunca aconteceu nada de bom? Aí a menina vai e fala assim, sim, já aconteceu. E aí ele vai e pede para ela listar algumas situações boas da vida. E quando ela começa a listar, aí ele vai e fala assim, por que você não culpa essa pessoa por essas coisas boas também? Porque se você só culpa ela, na verdade essa pessoa era o pai, tá? Ela só culpava o pai pelas coisas ruins que aconteciam com ela. Só que ele abriu os olhos dela de quê? De que não eram só as coisas ruins, o pai não era culpado só pelas coisas ruins que aconteciam na vida dela, o pai também era culpado pelas coisas boas. Então muitas vezes a gente tá lá apontando o dedo, buscando culpados para as coisas ruins que acontecem com a gente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas que a gente está culpando pelas coisas ruins também são as pessoas que a gente deveria culpar pelas coisas boas. Débora, mas o meu pai, não vamos pegar o caso da menina lá, né? Débora, mas o meu pai, vamos dizer, mas o meu pai, ele é rude, ele é grosso comigo. Como que eu posso culpar o meu pai de alguma coisa boa? Seu pai, por ele ter agido dessa forma com você, ele te fez ser uma pessoa forte, ele te fez ser uma pessoa que supera desafios, que enfrenta e supera os desafios, né? Ele de certa forma, ele forjou o seu caráter. Então, muitas vezes ele teve atitudes ruins, a gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho. Talvez o seu pai ou a sua mãe, não importa quem seja a pessoa, talvez ela tenha tido atitudes ruins com você, mas pensa o que essas atitudes ruins trouxeram de bom para a sua vida. É isso que eu quero que você observe hoje. Porque quando a gente fica só culpando as outras pessoas pelo que acontece na vida da gente, a gente de certa forma também tira uma responsabilidade que é nossa, da nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ficar o tempo inteiro buscando culpados, ficar o tempo inteiro apontando os outros, tira o nosso foco da solução. Tira o nosso foco daquilo que a gente tem de melhor. Então, observa isso. Essa atitude de ficar apontando o dedo, de ficar buscando culpados, ela vai te impedir, ela vai te afastar da sua vida extraordinária. Então, observa. Todas as vezes que você estiver fazendo isso, não, mas o culpado foi ele. Engraçado que aqui eu me lembrei da história. Eu não sei quem está acompanhando aí a novela Gênesis da Rede Record, mas eu assisti os 3 primeiros capítulos esses dias, sábado eu assisti os 3 primeiros capítulos. E uma coisa me chamou muita atenção, que tá escrito lá em Gênesis. Quando a mulher comeu o fruto, né, da árvore, ela foi enganada pela serpente, a serpente chega e fala para ela, que isso, você pode comer, não vai dar nada não. Né? Você vai conhecer o bem e o mal. E qual o problema disso, né? Que mal há nisso? Ela foi enganada pela serpente, depois ela chega e oferece para Adão, né? E fala assim, Adão, come.
come o fruto. Olha aí, eu comi, não deu nada, tô aqui bem. E aí Adão vai lá e come. E aí, mais na frente, quando Deus aparece, né, e fala assim, Adão, cadê você? E aí ele vem e fala assim, eu estava nu e por isso me escondi. Aí Deus vai e fala assim, Adão, o que você fez? Você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Adão faz? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Quer dizer, ele já aponta o dedo para a mulher, né? Não, foi ela que me deu o fruto, foi ela que me fez comer o fruto. E aí a mulher vai falar, não, eu não, foi a serpente, né? Foi a serpente que me enganou. Então, a gente percebe aqui o quê? Que desde muito tempo, o ser humano quer buscar culpados por aquilo que ele faz, né? Só que ali foi uma falta de autorresponsabilidade de Adão, né? Porque se ele tinha uma ordem expressa de não comer, não importa se a mulher comeu, se a serpente mandou comer, ele simplesmente iria dizer, não, eu não vou comer. Mas ele simplesmente culpou a mulher. Não, foi a mulher que tu me deste. Ainda culpou Deus, né? Porque foi a mulher que você fez pra mim. Então, muitas vezes a gente está fazendo isso. Muitas vezes a gente está buscando pessoas culpadas por aquilo que a gente faz. Então, a gente muitas vezes está buscando pessoas culpadas pela vida que a gente está levando. Toma muito cuidado com isso, porque isso te afasta de viver uma vida extraordinária. Isso te afasta de viver uma vida plena, porque você vai estar o tempo inteiro buscando culpados por aquilo que acontece na sua vida. Então, essa daqui é a terceira atitude que te afasta de uma vida extraordinária. Lembra disso. Viver buscando culpados. Viver apontando o dedo para os outros. Assuma a responsabilidade. Quando você errar, opa, eu errei. Quando você acertar, opa, eu acertei. Gente, somos nós somos responsáveis. Então, para de ficar buscando culpados, ok? Quarta atitude que nos afastam e que nos impedem de viver uma vida extraordinária. Essa quarta aqui, gente, essa quarta é muito séria. É a gente ficar o tempo inteiro se achando vítima, se fazendo de vítima. Ai, porque, nossa, eu tô assim porque eu sou pobre. Eu tô assim porque eu vivo desse jeito, eu vivo nessa condição porque eu não tenho oportunidade na vida. E aí começa a se fazer de vítima, né? Querendo ser o coitado, a coitada da história. Ah, Débora, mas como assim? Tem gente que é coitado mesmo. Gente, mas tem gente que é coitado e que não se faz de coitado, né? Tem gente que realmente tem uma vida difícil, tem gente que realmente tem uma vida complicada, tem gente que realmente passa por situações difíceis, mas usa as dificuldades da vida para crescer, usa as dificuldades da vida para como impulso, né? Como impulso para poder crescer, para poder avançar, enquanto que tem pessoas que estão ali o tempo inteiro usando a situação dela, usando a condição dela para se fazer de vítima e não crescer e não avançar. Eu tô nessa vida aqui porque eu sou negro. Eu tô nessa vida aqui porque eu sou pobre. Eu tô nessa vida aqui porque eu... Gente, deixa eu só contar uma coisa aqui para você. Na minha casa, tá? A minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa. E essa moça chegou para trabalhar lá em casa ainda bem jovem. Ela tinha 2 crianças, assim, tudo pequenininha. Acho que um menino tinha 4 e a menininha tinha 6. Olha isso. E ela apanhava do marido. O marido dela batia muito nela. Tinha dia que ela chegava lá em casa toda roxa, sabe, assim, ela apanhava mesmo. E minha mãe ficava assim, meu Deus, como é que eu faço? O que eu posso fazer para ajudar, né? Mas ela morava num barraco, assim, de fundo. Uma vez a gente tava chovendo muito
e meu pai foi levá-la em casa, então a gente conheceu a casa onde ela morava e tal. Era um barraco assim bem difícil, sabe? E essa moça trabalhava, ela não trabalhava só na minha casa, ela trabalhava em outras casas também. Mas assim, incrível, ela nunca se fez de vítima não. Sabe o que aconteceu? Aquela situação que ela vivia com o marido dela, com os filhos dela, servia de impulso para ela, e ela falava assim: eu vou ser uma empresária, eu vou crescer, essa situação vai mudar. E aí, gente, ela trabalhando de casa em casa, ali um dia surgiu uma oportunidade para ela ir trabalhar numa empresa terceirizada, ela era terceirizada. Só que aí, o que aconteceu? Ela foi trabalhar dentro de uma... esqueci o nome, gente. Dentro de uma delegacia, de uma DP, né? Aí imagina, a mulher apanhava do marido, chegava num trabalho roxo, né? Dentro de uma DP. Aí, o que aconteceu? O marido pensou exatamente isso que eu tô falando, parou de bater na mulher. Gente, sem brincadeira, passou um tempo, o marido dela teve um piripaque lá, ele bebia muito e tal, morreu. E ela ficou com as duas crianças, já estavam mais crescidinhas. E aí, o que ela falou? Ela falou: quer saber de uma coisa? Agora é a minha oportunidade. Ela pegou o salário dela ali do mês. Ela foi morar na casa da mãe. Olha só, ela foi morar na casa da mãe para diminuir as despesas dela. Ela pegou o salário do mês, se largou, foi para São Paulo, pegou um ônibus, foi para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, ela começou a procurar coisas que ela podia vender lá onde ela trabalhava. Olha isso aqui, gente, foi muito interessante. E aí ela voltou com uma mala cheia de gravatas, E ela começou a vender aquelas gravatas no trabalho dela. Como tinha muito delegado, né? Como tinha muita gente ali, ela começou a vender para esse pessoal. Gente, e essa mulher começou a vender. Simplesmente, hoje ela é empresária nesse ramo de gravatas. Ela hoje tem carro, dirige para todo lado, ela viaja, ela ainda vai para São Paulo buscar as gravatas, só que agora ela vai de carro. Ela não traz uma mala de gravata, ela traz assim a mala do carro lotada, ela tem uma spin, então ela traz assim o carro lotado de produtos, não só gravatas, agora ela vende outras coisas. E ela falou, e um dia ela falou para mim, ela falou assim: eu nunca me fiz de vítima naquela situação que eu vivia. Eu tinha certeza que um dia aquela situação ia mudar e dependia de mim. E ela falava: se meu marido não tivesse morrido, eu teria largado ele porque eu já sabia como me virar, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tá ali se fazendo de vítima e aquilo tá fazendo com que ela não consiga enxergar uma solução. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o vitimismo nos afasta de viver uma vida extraordinária. Gente, essa mulher hoje, ela é casada com outro cara, ela já teve mais 2 filhos com esse outro cara. E assim, tá super bem, tá super feliz financeiramente, na vida pessoal dela, na vida profissional. Então assim, a gente precisa parar pra pensar. E eu conheço a história dela. E aí ela mesma fala: se eu tivesse naquela época me vitimizado, me achado coitadinha, eu nunca tinha mudado de vida. Então a gente precisa olhar para esses exemplos e falar assim: uau, né? Se ela pode, eu também posso mudar a minha situação. Gente, eu conto a história dela e ela sabe que eu conto a história dela e ela fala assim: não tem problema nenhum, ela se orgulha da história dela. A história dela realmente é um motivo de orgulho. E assim, eu fico muito feliz assim, porque a gente acompanhou todo esse processo. Ela gostava muito da minha mãe. E assim, minha mãe deu muito apoio para ela, assim, de vai lá, vai dar certo. Então a gente precisa olhar e falar assim: opa, calma aí. Será que eu ficar nessa vida aqui, me sentindo vítima, me sentindo perseguido, porque a pessoa também que é vítima, muitas vezes ela se sente perseguida, né? Ela acha que tá todo mundo contra ela. Será que isso aqui vai me levar a alcançar os meus objetivos? Isso é muito sério.
Então, ao invés de você olhar para a sua situação e se tornar uma vítima dela, fala assim, opa, calma aí, essa situação aqui tá me forjando, tá me ensinando, tá me preparando para algo maior, para algo melhor. E eu não vou viver nessa situação. Vai lá e luta por aquilo que você quer. Gente, essa mulher, pra mim, assim, ela é uma inspiração. E eu falo isso pra ela. Esses dias ela me mandou mensagem, eu quero ir aí pra ver sua filha. Gente, a gente tem contato com ela até hoje. Então, assim, ela trabalhou, acho que 8 anos na minha casa. 8 anos nessa situação, apanhando do marido, vivendo aquela situação. Mas ela nunca baixou a cabeça. Ela nunca se colocou numa posição inferior. Ela, muito pelo contrário, ela sempre acreditou que ela ia vencer aquilo ali. Então, não se faça de vítima. Lembra que o vitimismo, ele te afasta da sua vida extraordinária. O vitimismo, ele te impede de realizar coisas grandes. Então, você não é uma vítima. Não importa a sua cor, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem ou se você não tem oportunidade, cria as oportunidades. Não importa, mas eu sou pobre, as pessoas não gostam. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente pobre aí que tá crescendo. E eu conheço várias pessoas. Olha, eu conheço um casal que eles passavam fome. A igreja, né, que a gente frequentava, levava comida para eles. Muitas vezes minha mãe, meu pai foi lá para levar comida, né? A igreja pedia para as pessoas irem, os obreiros irem. Muitas vezes meus pais foram lá. Muitas vezes minha mãe falava assim, minha filha, dá esse brinquedo aqui pro filho dele. Gente, e hoje esse cara é muito rico. Hoje ele sustenta várias famílias. Então, assim, são pessoas que nunca aceitaram a própria condição. E são pessoas, assim, que eram pobres, necessitados mesmo, que venceram. Então, eu tô falando de 2 histórias que eu conheço, tá? Então, assim, são pessoas que venceram. Se eles venceram, todos nós podemos vencer. E são histórias inspiradoras. Então, procura pessoas que te inspiram, que possam te inspirar e fala assim, se esse aqui venceu, eu também vou vencer. Gente, tem um livro aqui, eu falei do Tony Robbins, né? Citei aqui o Tony Robbins no comecinho aqui, falei sobre a história, né, da menina que ele falou, você tem que culpar o seu pai também pelo que ele faz com você de bom. Tem um livro dele aqui, acho que é esse aqui, nesse livro aqui, esse livro aqui é muito legal, Poder Sem Limites, Anthony Robbins. Nesse livro, o Tony Robbins conta a história dele, tá? Quem não conhece o Tony Robbins, joga aí, no YouTube, joga aí na internet. Tem muito material dele traduzido para português. Tem, inclusive, acho que um canal dele em português. O Tony Robbins, ele conta nesse livro aqui que ele tinha uma situação tão difícil, sabe, assim, uma situação tão complicada, que ele morava num como é que eu vou dizer, gente? Era como se fosse uma kitnet, onde ele tinha uma banheira, e nessa banheira ele lavava a louça e tomava banho. Olha a situação que ele vivia. Ele vivia uma situação assim super complicada. Hoje ele é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Então, assim, ele falou que aquela situação, na verdade, assim, ensinou muita coisa para ele. Ele aprendeu com aquela situação. E ele fala nesse livro aqui, né, como que ele mudou a vida dele, assim, em pouco tempo. Então, a gente não precisa olhar para a nossa situação e achar que nós somos vítimas dela. Mas olhar para a nossa situação e falar assim, o que eu posso fazer a partir dessa situação? Esse livro dele aqui é incrível. Para quem quiser aí, Poder Sem Limites, tá? Gente, todo dia que eu indico o livro, né? Assiste o episódio dele no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, e lê esse livro aqui para você ver. É logo no comecinho, ele conta a história da banheira. Ele fala sobre a história, onde ele vivia, como que era a vida dele e como que ele mudou a vida dele. Então,
nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos sair de uma situação de vítima para uma situação de vencedores. Vamos lá? Quinta coisa, né? Quinta atitude que nos afasta, nos impede de viver uma vida extraordinária. É a gente ficar o tempo inteiro dando desculpas, a gente ficar o tempo inteiro justificando os nossos erros. Ficar dando desculpa, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa daquilo. A gente ficar o tempo inteiro justificando. Isso aqui, gente, também é uma coisa que eu fazia muito. Eu ficava ali, eu não vou fazer isso por causa disso. Eu não vou fazer isso por causa daquilo. E eu ficava o tempo inteiro buscando justificativas para aquilo que eu fazia, né? Muitas vezes eu fazia algo, não dava certo, e eu ficava buscando uma justificativa porque aquilo não deu certo. Ou muitas vezes eu estava ali buscando uma justificativa para algo que eu poderia ter feito e não fiz. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente está focado em ficar dando justificativa, a gente simplesmente não aprende com os nossos erros. A gente simplesmente deixa de agir. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro achando um motivo para não fazer aquilo. E isso, eu tô falando de mim, tá? Isso pra mim, assim, foi por muito tempo da minha vida. E vira e mexe, eu ainda tô ali querendo achar uma justificativa para não fazer, ou querendo achar uma justificativa porque eu fiz algo e não deu certo. Então, não dê justificativas. Simplesmente olhe e fala assim, opa, isso aqui não deu certo, o que eu posso aprender com isso aqui? E parte para aprender aquilo ali e fazer diferente. Ou eu não fiz isso porque eu não quis fazer. Isso é tão melhor a gente falar, eu não fiz algo porque eu não quis fazer. Agora, não, eu não fiz isso aqui porque, sabe, eu tenho filho. Sabe, eu não consegui fazer isso porque, sabe, a minha vida é muito difícil. A gente está o tempo inteiro buscando justificativas. Eu conheci uma pessoa, essa eu posso falar assim, porque eu conheci essa pessoa assim muito de perto. Ela dizia que o sonho dela era ser médica. E ela dizia, eu nunca não consegui estudar porque eu tinha 2 filhos. Eu não consegui estudar porque o meu marido não quis que eu estudasse. Eu não consegui estudar porque ela estava o tempo inteiro buscando justificativas para aquilo que ela não fez e que ela dizia que queria ter feito. Então, para de buscar justificativa, para de ficar achando desculpas. A Rose está falando aqui, eu no passado, mas ainda me pego justificando. Olha aí, tá vendo? Às vezes a gente está ali se justificando. Então, para de ficar justificando aquilo que você fez e que não deu certo. E para de ficar dando justificativa para aquilo que você não fez. Isso é o quê? É você olhar para você e falar assim, opa, eu não fiz isso porque isso talvez não fosse importante para mim. Você já viu que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu não tenho tempo de fazer uma academia. Eu não vou ao médico porque eu não tenho tempo. Gente, isso é uma justificativa que não cola, né? Pior de tudo é isso, é uma justificativa que não cola. Porque, eu não faço academia porque eu não tenho tempo. Não, você não faz academia porque a academia não é importante. Porque se fosse importante, você iria achar tempo. Então, a gente precisa olhar para a situação e falar assim, será que eu não estou dando uma justificativa aqui que, na verdade, nem eu acredito nela, né? Para de ficar dando justificativa para os seus erros. Aprende com ele, vai lá e tira um aprendizado daquele erro. Eu vivi uma experiência, agora eu vou contar uma história minha aqui, porque eu vivi essa experiência. Eu uma vez, gente, até é engraçado. Eu estudei em colégio militar, né? E lá no colégio militar, assim, era muito rígido, assim, era tudo muito rígido. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma prova e eu dormi em cima da prova. Não sei quem conhece, pelo menos o Colégio Militar de Brasília, lá tem uns salões assim muito grandes, que eu acho que deve caber assim uns 300 alunos.
E eu tinha estudado a noite toda, assim, eu fiquei a noite toda estudando. E tinha tomado uns pozinhos de guaraná para poder estudar, né, de madrugada, ficar acordada de madrugada. E na hora da prova veio o efeito rebote e eu dormi em cima da prova. E aí eu me lembro que eu acordei com o comandante do salão batendo em mim assim, aluna, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu acordei assim, eu falei, gente, onde é que eu tô? O que que tá acontecendo? Eu nem tinha noção de que eu tava em cima da prova. E aí eu tirei nota baixa nessa prova, né? Porque quando eu acordei, eu não consegui terminar a prova e tirei nota baixa. Gente, e eu passei assim muito tempo justificando. Ai, olha, porque eu não dormi à noite, eu fiquei a noite toda estudando. Aí, exatamente isso aí que eu tô falando pra vocês. Eu fiquei justificando pra mim mesma o fato de ter dormido em cima da prova naquele dia. E aí, o que acontece? A Elzinha tá falando que conheço, ajuda a fotografar lá as formaturas, lá no Colégio Militar, né? Naqueles salões enormes. Imagina, aquele salão enorme e uma aluna lá dormindo, gente. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei por muito tempo justificando aquilo. E aquilo, sabe o que aconteceu comigo? Aquilo me bloqueou. Eu não conseguia mais estudar aquela matéria, porque eu dizia assim, nossa, eu estudei tanto e não consegui ir bem na prova. Nossa, mas eu estudei tanto e tirei nota baixa na prova. E aquilo ali começou a me bloquear para aquela matéria que eu não conseguia mais estudar aquela matéria. É lógico que eu não conhecia, né? Tudo que eu conheço hoje, eu não tinha esse entendimento. Na época eu tinha 15 anos, então assim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas o fato de eu ficar justificando aquilo gerou um bloqueio em mim. Seria muito diferente se eu tivesse falado assim, opa, calma aí, eu fiz errado. Eu deveria ter estudado durante o dia, né, e ter dormido à noite, para no outro dia eu estar bem para fazer a prova. Então, assim, eu fiquei o quê? Buscando justificativa para aquilo que tinha acontecido e me achando o máximo, né? Não, mas eu tô assim porque eu estudei a noite toda. E então, a gente muitas vezes está dando justificativa para algo que a gente pode aprender. Né? Então, se eu tivesse aprendido com aquela situação, eu teria falado, não, nunca mais eu vou fazer isso, ou eu vou fazer diferente, vou estudar até tal horário, depois eu vou dormir, para poder estar descansado na hora da prova. E a gente acordava muito cedo, eu acordava 5h15, eu já estava em pé, porque 5 para as 6 passava o meu ônibus, eu tinha que estar no colégio antes das 7 horas. Então, assim, era uma vida muito louca. Então, eu poderia ter aprendido com aquilo ali. Mas eu fiquei, justificando o motivo de ter reprovado naquela matéria. E isso me impediu de aprender e no outro ano, de verdade, gente, eu reprovei de novo naquela matéria. Então, a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, para de ficar dando justificativa, de ficar dando motivo e parte para a ação, parte para aprender com aquilo que você está vivendo. E a sexta atitude que nos afasta de viver uma vida extraordinária. Vamos recapitular aqui antes de falar a sexta? Qual foi a primeira? Quem lembra aí? Vamos lá. Qual foi a primeira que eu falei? A primeira é a gente ficar criticando as pessoas, né? Ficar criticando as pessoas, ficar criticando as situações. Isso nos impede de viver uma vida extraordinária. Por quê? Porque a gente se acha melhor do que os outros e a gente acha que a gente não tem nada para aprender. Então, eu já sou bom nisso, se eu tô criticando o outro é porque eu faço melhor, então eu não tenho nada para aprender. E aí, o que acontece? A gente se torna arrogante, a gente se torna orgulhoso, vaidoso e não aprende absolutamente nada porque acha que já sabe tudo. Segunda coisa é reclamar de tudo, né? Segunda atitude é a pessoa que reclama de tudo. Tá ali o tempo inteiro reclamando, vê coisas ruins em tudo que tá bom, acha algo ruim. Então, isso te afasta da vida extraordinária. A terceira atitude que te afasta da vida extraordinária é ficar culpando os outros por aquilo que acontece com você, ficar buscando culpados, né? A quarta é se fazer de vítima
da situação. E muitas vezes, gente, tem gente que se faz de vítima só para ganhar atenção, tá? Tem gente que tá ali o tempo inteiro se fazendo de vítima para ganhar a atenção dos outros. Então, isso aqui te afasta da vida extraordinária, porque as pessoas podem até te dar atenção por um tempo, mas quando elas percebem que você se faz de vítima para ganhar atenção, elas já não ligam mais. Isso aqui é sério. Quinta atitude é ficar o tempo todo dando desculpas e justificando aquilo que você fez que não deu certo ou aquilo que você deixou de fazer. E a sexta atitude que nos impede de viver uma vida realmente extraordinária é o julgamento. É a gente ficar julgando as pessoas, é a gente ficar apontando, né, dando rótulos para as pessoas. Se você quer julgar alguma coisa, julga a atitude da pessoa, tá? Por quê? Porque é diferente eu julgar a atitude e eu julgar a pessoa. O que acontece? Muitas vezes uma pessoa tem uma atitude ruim comigo. Esses dias aconteceu uma coisa bem desagradável. E aí eu falei pra pessoa, falei, olha, essa atitude não combina com você. Essa atitude não condiz com você, né? Você é uma pessoa... Aí eu comecei a falar sobre ela, mas eu elogiando ela. Comecei a falar, eu falei, você é uma pessoa... Então, aí eu vou ter que contar a história, gente. Não quero contar a história não. Mas assim, eu comecei elogiando a pessoa, falando sobre ela e depois eu ataquei a atitude. Eu falei, olha, e essa atitude não combina com o que você é. Essa atitude não combina com você. Então, muitas vezes a gente tá o quê? Colocando rótulos nas pessoas. Um dia uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Débora, eu tô tão chateada. Eu falei, por que você tá chateada? Ela falou, não, porque uma cliente minha, olha só. Não, porque eu cheguei atrasada num compromisso com uma cliente. E essa cliente falou pra mim que eu sou uma pessoa... Como é que ela falou? Que eu sou uma pessoa que não merece confiança. Nossa, ela ficou muito chateada com aquilo, eu também ficaria. Aí ela falou, nossa, e a cliente falou pra mim assim que eu não sou digna de confiança. Só que essa pessoa já tinha prestado um serviço pra mim, essa minha amiga já tinha prestado um serviço pra mim. E eu falei pra ela, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você é digna de confiança. Eu confiei em você e você não me decepcionou. Agora, ela ficou chateada, por quê? Porque a pessoa atacou a pessoa dela e não uma atitude dela. E aí ela falou, não, se ela tivesse falado pra mim assim, poxa, eu fiquei chateada, não gostei por você ter chegado atrasado, por você não ter cumprido o compromisso comigo, era diferente, ela estava falando da atitude, mas a pessoa simplesmente chegou e falou, você não é digna de confiança. Nossa, isso arrasou ela ficou assim super chateada. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar de uma pessoa, quando a gente vai falar de uma pessoa pra pessoa, tá? Eu não gosto, gente, quem me conhece sabe, eu sou muito verdadeira e quando eu tenho algo pra falar de alguém, eu chego e falo pra esse alguém. Eu sempre chego e falo pra pessoa. E exatamente isso aqui, falando em relação à atitude da pessoa. Eu não posso falar da pessoa, porque uma atitude não te define. Uma atitude tanto boa quanto ruim não te define como pessoa. Isso aqui é muito importante, a gente precisa ter isso na nossa mente. Ah, uma pessoa que mentiu pra mim, ela é uma pessoa mentirosa? Não necessariamente. Talvez uma pessoa tenha mentido pra mim numa situação que ela não conseguiu falar a verdade. Mas isso não significa que ela seja uma pessoa mentirosa e que o tempo inteiro ela sai por aí mentindo. A gente precisa saber diferenciar a pessoa da atitude dela, tá? Então nunca aponte uma pessoa, mas você pode sim apontar uma atitude errada, apontar sim uma atitude ruim, apontar uma atitude que não fez bem pra você. Às vezes uma outra pessoa agiu de uma maneira que não fez bem pra você e você pode falar sobre isso, mas lembre-se disso. Nunca aponte a pessoa, nunca julgue a pessoa. Fale a respeito da atitude dela naquele momento, tá? Então assim, a gente precisa aqui
pensar o que eu quero da minha vida. O que eu quero da minha vida? As minhas atitudes, elas me aproximam ou elas me afastam daquilo que eu desejo? E lembre-se que essas 6 atitudes aqui, elas vão te afastar com certeza, independente daquilo que você queira para a sua vida. São atitudes que vão te afastar. São atitudes que vão te impedir de alcançar aquilo que você deseja. Então lembra disso aqui, gente. Vamos lá, vamos recapitular? Primeira atitude que te afasta daquilo que você deseja, que te afasta de viver sua vida extraordinária, é você ficar criticando as pessoas, ficar criticando as situações. É você reclamar de tudo. A segunda coisa é você reclamar de tudo. A terceira coisa é você viver culpando os outros por aquilo que acontece com você. Quarta coisa é você viver se fazendo de vítima. Quinta coisa é você ficar o tempo todo dando desculpas ou ficar justificando os seus erros. E sexta coisa é você julgar as pessoas. Lembre-se aqui, nesse julgar as pessoas, você não tem o direito de julgar as pessoas, de rotular as pessoas, tá? Mas você pode sim apontar uma atitude, desde que seja para ajudar essa pessoa. Essa moça que eu contei aqui, que eu falei sobre a atitude dela, gente, foi tão legal. Depois ela veio e falou assim: poxa, Débora, valeu, obrigada. Era uma coisa que eu fazia que eu não percebia. Então, quando eu falei sobre a atitude, aquilo abriu os olhos dela e ela mudou de atitude. Talvez ela fazia aquilo até com outras pessoas, mas a partir daquele momento que eu falei sobre aquela atitude, que eu falei que aquilo não combinava com ela, ela teve como é que eu vou dizer? Ela teve a percepção de que aquela atitude realmente não era legal. Então, lembre-se disso aqui. Tá, gente? Se você quer realmente viver uma vida extraordinária, elimina essas 6 atitudes da sua vida. E foi muito bom estar com você. A Elzinha tá falando: amei sua live, voltarei, gratidão. Obrigada, Elzinha, seja bem-vinda sempre, viu? Que bom, foi muito bom ter você aqui comigo. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui nessa manhã. E se vocês perderam as lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link tá aqui na minha bio, tá bom? Grande beijo para vocês. Vamos hoje olhar para as nossas atitudes e eliminar tudo aquilo que nos afasta de uma vida extraordinária. Beijo para você, tenha um excelente dia, faça desse dia um excelente dia. E até amanhã, 7 horas da manhã, a gente tá aqui junto de novo. Beijo, beijo!